Ao longo de Yu-Gi-Oh!, a gente sempre acaba falando daqueles duelistas roubados que têm um poder absurdo, tipo puxar a carta que quer e até mesmo mudar seu efeito no meio da partida. Mas a verdade é que, além de dever ser ilegal, isso faz com que alguns bons duelistas acabem sendo esquecidos. E esses caras, muitas das vezes, praticamente dominariam o jogo da época, se não existisse poderzinho para ajudar, ou mesmo um roteiro bem vagabundo. E por isso que hoje eu trago para vocês uma lista dos duelistas que foram nerfados pelo roteiro de Yu-Gi-Oh! Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve, deixa seu comentário. Sem mais, bora para esse vídeo. Abrindo essa lista, temos simplesmente a melhor duelista feminina do Yu-Gi-Oh! Clássico, Mai Valentine. Todo mundo sabe o que faz ela perder pro Merrick é aquele negócio de magias ancestrais e Caribou A4. Porém, se pegarmos um duelo real, olhar como o Merrick estava jogando e o próprio deck da Mai, vai perceber que algo de errado não está certo. O deck de Arpias foi um dos primeiros arquétipos que a gente teve no anime, sendo bem mais funcional que muitos outros decks, e com certeza só não era o melhor por causa que tinha que enfrentar deuses egípcios, poderes milenares e talvez o dinheiro do Kaiba. E o Merrick, bem, ele é o anti-meta clássico, que só quer usar cartas para acabar com a moral do adversário. E o roteiro ainda simplesmente dá o poder de mexer com a mente dos outros e, para piorar, dá a carta mais forte da bagaça para ajudar. O Bashan é o cara mais injustiçado pelo roteiro de Yu-Gi-Oh! GX. O cara simplesmente tinha um potencial absurdo, a forma como ele montava seus decks com base nas estratégias adversárias e com um foco em como vencê-las é literalmente o que um jogador real tem que fazer. Você monta o deck, muitas das vezes pensando em como combar suas cartas, daí você vai ajustando as situações e é o meta da época, e isso faz com que muitas das vezes você possa querer ser um anti-meta. Literalmente, o que aconteceu com Bashan. Ele simplesmente quebrou o Jaden no duelo dos dois, acabando com a possibilidade de invocação fusão, e com essa estratégia ele praticamente teria dominado todos daquela geração. Só que tinha tanta gente para cortar na história que ele foi jogado para escanteio de uma forma tão vagabunda que quando você assiste os duelos dele percebe que não tinha como esse cara ser ruim se não tivesse alguma coisa para acabar com a moral dele. Cara, como o WRGP foi criado para ser um campeonato de equipes, muitas das vezes a gente pegava o time 5 Dias quase que indo de Vasco. Podia ser uma estratégia para elevar os outros personagens do time, mas a verdade é que isso só faz a gente pensar que os adversários eram bem melhores do que eles. Isso é o caso do time Unicórnio. Esse time duelava diferente do que imaginavam os protagonistas. Isso fez com que Jack fosse pego de surpresa pela estratégia de André. Esse cara usava cartas viradas para praticamente dominar o jogo. Isso foi algo tão extraordinário que ele não só vence o Jack, como vence a Aki. E ainda consegue tirar metade dos pontos de vida de Yusei. Isso, claro, ao custo de perder sua partida. Breu então assume o duelo. Só que aqui, em vez de tentar uma estratégia de sacrifício, ele se dedica a moer o deck do adversário, antes que ele encontre uma saída. E estava tudo pronto, com duas cartas que destruiriam o restante do deck de Yusei. Só que o desgraçado é protagonista, então ele decide arriscar tudo, ilusão tricolor, empatando o confronto. Só que a verdade é que essa equipe era muito boa, e mesmo assim, Breu ainda causa algum dano de despedida para que Jean possa finalizar Yusei. E ele agora usa a combinação de estratégias para antecipar, aparar e eliminar aos poucos os movimentos que Yusei pudesse fazer. Yusei, no entanto, traz à tona um monstro de fusão conhecido como Cavaleiro Dragão Equiste, algo que ninguém tinha como prever. Porém, mesmo assim, aqui começa uma verdadeira canalice do roteiro. Jean tinha duas opções: atacar e talvez causar dano de efeito, ou encerrar o turno e vencer o confronto e, por consequência, acabar o anime ali. O que ele escolhe? A primeira opção, mas isso sai pela culatra. Quem acaba sofrendo o dano é ele, dando a vitória para o time 5 Dias. Ou seja, se você assiste esse duelo, vai perceber que ele, tirando o Yusei e as presepadas de nível Yugi dele, quem realmente eram melhores eram os três do time Unicórnio.
Existem muitos outros que poderiam estar nessa lista, mas claro, isso vai depender da sua opinião. Me diz aqui, esse vídeo merece uma parte 2? Comenta que outros personagens foram ofuscados, praticamente nerfados pelas capirotices do roteiro em Yu-Gi-Oh! Sem mais, é isso, duelistas.